Eu não acredito que eu estou tendo que gravar esse vídeo mais uma vez, mesmo tendo passado mais de 10 anos na época da minha faculdade, onde já lá atrás eu já falava, mostrava em riqueza de detalhes, mas com conceitos simples, como fisiologia e bioquímica dos alimentos, que o açúcar ele não é o causador dessas doenças que nós temos hoje em dia, como obesidade, hipertensão e outras, mas sim um dos causadores, que é uma diferença muito grande. Como eu sempre falo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, fica até o final, que hoje vocês vão entender de uma vez por todas que o açúcar não deve ser temido, ele deve ser evitado. Bioquímica básica, mas não se preocupe que vocês vão entender. O açúcar, ele é um disacarídeo, que é a formação de dois tipos de açúcares, a glicose e a frutose. A glicose, todos os nossos órgãos e tecidos não só têm receptores para receber essa molécula, como nós necessitamos de glicose para funcionar. Então, se você quiser pensar, você precisa de glicogênio, que é a conversão da glicose. Para o seu coração bater, você precisa de glicose. Para fazer uma contração muscular, você precisa de glicose. Então, a glicose, molécula de glicose, não traz nenhum malefício à saúde. Porém, entretanto, em contrapartida, a frutose, ele é tóxico. Por ser uma molécula tóxica, o que o nosso organismo vai fazer? Ou ele vai metabolizar e transformar essa frutose em uma substância que o nosso corpo entenda e absorva, ou ele vai tentar excretar. Maior parte das vezes, o que o nosso organismo escolhe fazer? Transformar a frutose em glicose. Infelizmente, no processo de transformação da frutose em glicose, gera uma molécula chamada VLDL, que é uma lipoproteína que não é boa para o nosso organismo. Porém, vamos dar um exemplo para vocês entenderem o quanto isso pode ser benéfico ou maléfico, dependendo do contexto. Ao ingerir aproximadamente 30 gramas de sacarose, que é o açúcar de mesa, 15 gramas vão se converter em glicose. O organismo vai utilizar de forma tranquila, porque, como eu falei, nós metabolizamos a glicose eficientemente. Já as outras 15 gramas de frutose, o que vai acontecer? Dessas 15 gramas, aproximadamente 7,5 a 10 vão virar glicogênio. E, mais uma vez, o nosso organismo vai utilizar essa substância de forma eficiente. Só que em aproximadamente 7,5 a 10 gramas também pode se converter em VLDL. Mas por que esses números não são precisos, Tony? Porque depende. Depende se você está em obesidade com resistência à insulina, depende se você não faz uma dieta que ela tem uma capacidade de detoxificação, que é a boa metabolização dos nutrientes, de como estão as suas mitocôndrias, a sua tireoide, a sua velocidade metabólica. Então tudo depende. Mas mesmo uma pessoa em estado de obesidade, mesmo uma pessoa em um estado extremo de atletismo, 30 gramas de frutose ou a 7 ou 10 gramas de VLDL não são suficientes para causar um ambiente pró-inflamatório ou um ambiente de problemas cardíacos ou um ambiente de diabetes, porque as coisas não funcionam no nosso organismo de forma unilateral. Então, para você criar, causar ou gerar uma doença, sempre são vários fatores. Então, é o açúcar junto com a gordura trans, é o excesso do próprio açúcar sem uma dieta bem estruturada, é a falta de atividade física, é o excesso de produtos industriais. Então, tá vendo como são diversas coisas e coisas
que vocês passam anos negligenciando. E aí vem uma pessoa ou outra, demoniza uma substância ou fala que você está proibido, então causa um terrorismo nutricional que você dissocia a pessoa e ela não consegue ter uma aderência à dieta porque ela acredita que existe uma substância que é muito boa e que existe outra que é muito ruim. E isso não existe na natureza. Não existe nada de forma isolada com potencial de salvar a sua vida ou que vai te trazer um câncer ou um tipo de doença. Sempre são multifatores. Então, para finalizar, eu não estou aqui jamais para incentivar o uso e dizendo que o açúcar é uma substância benéfica para a saúde. Muito pelo contrário, o excesso de açúcar pode e irá promover diversos problemas à saúde, como hipertensão, diabetes, modificação das bactérias do intestino, modificações de neurotransmissão e vários outros problemas. Mas ser usado de forma irresponsável, em demasia e sem um contexto alimentar. Porque eu, Tony Lobo, utilizo açúcares todo santo dia da minha vida. E eu acho que o meu perfil mostra o quanto eu tenho saúde física, saúde psicológica e saúde laboratorial. Da mesma forma que eu tenho diversos pacientes que eu consigo colocar uma quantidade controlada, uma quantidade pequena na dieta que gozam dos mesmos benefícios que eu. Mas eu também tenho vários pacientes que eu digo, melhor a gente retirar durante um bom tempo, depois que a gente chegar a um certo ponto de saúde, de diminuição de peso, de controle de apetite, que alguns têm compulsão alimentar e é bom essa retirada. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que cada pessoa é individual e cada conduta deve ser tomada a partir do paciente e não de alguma tabela ou de alguém que falou alguma coisa. Então é isso, meus amigos. Eu acho que eu fui claro, espero eu. Queria pedir um enorme favor a vocês, para vocês enviarem esse vídeo, principalmente para aqueles médicos que gostam de um terrorismo nutricional e sequer leram um livro de bioquímica na vida, mas pegaram um trecho de algum artigo científico onde ele não viu nem a conclusão e já falou que o açúcar era o veneno, que o açúcar vicia, que o açúcar era aquele trambeiro que a gente está acostumado a ouvir, né? Para aquele amigo que quando vê você extremamente atlético, fazendo dietinha, mas você comeu um pedaço de chocolate, nossa, já demonizou, já falou mal de você. Enfim, envie esse vídeo para aquelas pessoas que acham que existe uma substância para culpar a negligência e a irresponsabilidade delas por terem chegado a um determinado ponto, seja de doença ou seja de estética. Tá bom, meus amigos? Um forte abraço, tamo junto e fiquem com Deus.